Chegou a hora de estudar a lição. Então, já pegue aí a sua lição, que nós estamos estudando esse trimestre sobre Josué. Pegue também a sua Bíblia e uma caneta para nós estudarmos, então, fazermos aí uma revisão da nossa lição. Mas antes de começar qualquer coisa, vamos fazer uma oração? Querido Pai que estás nos céus, nós te pedimos, ó Deus, nesse momento, que o Senhor conduza esse estudo para que possamos, além de aprender, possamos colocar em prática as lições que vamos ver aqui. Pedimos que o Senhor seja o nosso guia nesse momento, em nome de Jesus. Amém. Essa semana nós estamos continuando o estudo da complexidade das guerras. Então, entender por que um Deus que é amor e justiça trava guerras. Então, a gente vai continuar entendendo um pouco mais sobre esse mistério, ok? E essa lição da semana está por título Deus luta por vocês. Você consegue ver os efeitos dessa frase na sua vida? Você consegue ver em meio às dificuldades que você passa, os conflitos, as situações difíceis, você consegue ver Deus lutando por você? É importante que a gente pare e reflita sobre isso, porque a gente não tem dúvida que Deus luta as nossas batalhas. E a gente vai ver isso aqui com o povo de Israel, ok? Então vamos para o nosso verso para memorizar? Está escrito assim: E de uma vez tomou Josué todos estes reis e as suas terras, porquanto o Senhor, Deus de Israel, pelejava por Israel. Olha só que legal o que diz esse verso. Aqui a gente tem que lembrar que Deus não era um Deus só para o passado, não era só para o povo de Israel. É um Deus presente na nossa vida também. Então, se você permitir, Ele vai lutar as suas batalhas também, ok? Então, vamos para a nossa introdução da lição? O livro de Josué contém algumas cenas que podem parecer perturbadoras. Algumas pessoas podem questionar esse conceito de guerra santa ou divina, segundo o qual um grupo de pessoas recebeu a ordem de Deus para matar outro grupo de pessoas. E aí podemos pensar, como Deus poderia permitir essas coisas? Na semana passada vimos que o próprio Deus está envolvido em um conflito muito maior do que qualquer guerra terrestre. Vimos também que os eventos da história bíblica e secular podem ser compreendidos plenamente à luz desse conflito. Então, nessa semana, nós continuaremos o nosso estudo sobre a complexidade das guerras ordenadas por Deus, ok? Então, eu espero que você já tenha aí a sua Bíblia, porque nós vamos iniciar agora aqui na parte de domingo, que diz a iniquidade dos cananeus. Vamos começar então com o verso que está lá em Gênesis 15, versículo 16. Na quarta geração tornarão para aqui, porque não se encheu ainda a medida da iniquidade dos amorreus. Nós precisamos ir além do livro de Josué para entender quão grave eram as iniquidades desses povos cananeus. Então aqui a gente viu Deus falando com Abraão. E agora a gente vai avançar um pouquinho. Vamos lá para Deuteronômio 18, dos versículos 9 a 14, porque Deus vai dizer algumas coisas que esses povos faziam. Olha só o que diz. Quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te der, não aprenderás a fazer conforme as abominações daqueles povos. Não se achará entre ti quem faça passar pelo fogo o seu filho ou a sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoureiro, nem feiticeiro, nem encantador, nem necromante, nem mágico, nem quem consulte os mortos, pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor. E por estas abominações o Senhor teu Deus os lança diante de ti. Perfeito serás para com o Senhor teu Deus, porque estas nações que has de possuir ouvem os prognosticadores e os adivinhadores, porém a ti, o Senhor teu Deus, não. Aqui nós vemos claramente que essas eram características dos povos que habitavam em Canaã. Então Deus queria que eles não se contaminassem com essas coisas. Outro texto que a gente pode ver também, que vai trazer algumas características desses povos, está lá em Levíticos 18, dos versículos 24 ao 30. Com nenhuma destas coisas vos contaminareis, porque com todas estas coisas se contaminaram as nações que eu lanço diante de vós. E a terra se contaminou, e eu visitei nela a sua iniquidade, e ela vomitou os seus moradores. Porém vós guardareis os meus estatutos e os meus juízos, e nenhuma dessas abominações fareis, nem o natural, nem o estrangeiro que peregrina entre vós, porque todas estas abominações fizeram os homens desta terra, que nela estavam antes de vós. E a terra se contaminou. Não suceda que a terra vos vomite, havendo a vós contaminado, como vomitou o povo que nela estava antes de vós. Todo que fizer alguma dessas abominações, sim, aqueles que as cometerem serão eliminados do seu povo. Portanto, guardareis a obrigação que tendes para comigo, não praticando nenhum dos costumes abomináveis que se praticaram antes de vós,
e não vos contaminareis com eles. Eu sou o Senhor vosso Deus. Vocês lembram na lição que nós estudamos sobre Êxodo no trimestre anterior, que essas práticas pagãs, essas práticas para deuses aqui, nada mais eram que demônios, e a gente viu claramente isso no livro de Êxodo. E olha só, a lição vai trazer uma informação aqui que a Bíblia também traz, que as pessoas que adoram ídolos jamais alcançarão níveis morais maiores do que os ídolos que eles adoram. Muito pelo contrário, cada vez vai descendo mais na imoralidade. As evidências arqueológicas confirmam que os habitantes de Canaã ofereciam regularmente seus primogênitos em sacrifício aos deuses, a quem adoravam. Pequenos esqueletos infantis esmagados encontrados em grandes jarros com inscrições de votos testemunham da religião degradante dos cananeus e do que isso significava para muitos de seus. Como nós vimos ali em Gênesis, não foi de uma hora para outra que Deus decidiu pôr um fim nesse povo de Canaã. Na verdade, esse povo de Canaã recebeu um longo tempo de graça, porque eles conheceram Abraão. Abraão viveu entre eles, mostrou a eles o Deus verdadeiro. Mas mesmo assim, a cada geração que passou, eles foram aumentando o nível de iniquidade, até o ponto que eles ultrapassaram o limite posto por Deus. E aí Deus trouxe a justiça. Vamos então falar sobre o juiz supremo, que está na parte de segunda-feira. Então agora nós vamos pegar a nossa Bíblia e ler alguns textos que vão falar justamente sobre esse tema de segunda-feira, que é o juiz supremo. Então pegue a sua Bíblia e vamos começar lá com Gênesis 18, versículo 25. Longe de ti eu fazeres tal coisa, matares o justo com o ímpio, como se o justo fosse igual ao ímpio. Longe de ti, não fará justiça o juiz de toda a terra? Deus é justo juiz, Deus que sente indignação todos os dias. Os céus anunciam a sua justiça, porque é o próprio Deus que julga. Dizei entre as nações, reina o Senhor, ele firmou o mundo para que não se abale, e julga os povos com equidade. Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos pela sua manifestação e pelo seu reino. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quantos amam. Você vê que maravilhosa essas descrições que a gente viu, que Deus é um juiz justo? Aqui não tem nada de suborno para favorecer ou desfavorecer alguém no juízo de Deus. Diferente da terra, onde tudo é corrompido, Deus, ele é justo. E olha só a primeira frase que a gente tem aqui na nossa parte de segunda-feira. A santidade do caráter de Deus significa que ele não tolera o pecado. E isso é muito importante de a gente entender, porque a gente vai ver lá em Isaías 59, versículo 2, uma característica ou o que acontece quando nós pecamos. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Olha só que texto importante de a gente entender aqui. Você entendeu que quando a gente peca é como se a gente se separasse de Deus, como se a gente criasse um muro ao redor de nós para que nós não consigamos ver Deus? Isso é muito importante de a gente pensar. E complementando esse verso aqui, a gente pode ir para Provérbios 28, versículo 9, tá? Vai dar um panorama mais, para a gente ficar mais atento sobre a realidade do pecado. Às vezes a gente trata o pecado como algo banal, mas olha só o que Provérbios 28, versículo 9 vai dizer para nós. O que desvia os ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração é abominável. Olha só que interessante esses textos. Como que Deus vai atender alguém que está em pecado? Seria lutar contra ele mesmo. Então aqui a gente entende que a santidade do caráter de Deus significa que ele não tolera o pecado. Então, quanto mais perto a gente está de Cristo, menos vontade a gente tem de pecar. Isso a gente pode ver na história de Enoque. Enoque andava tanto com Deus que a gente pode ver lá em Gênesis 5 que ele já não era, pois Deus o tomou para si. Olha só, ele chegou no ápice de que nós podemos chegar. E isso a gente pode ver na história de Paulo também, né? Uma pessoa que foi muito poderosa na Bíblia ali. Por quê? Porque tinha esse relacionamento com Deus e evitava o pecado a todo custo, né? Então é muito importante a gente entender a realidade do pecado. A gente não pode banalizar o pecado, ok? Então, se você tem algum pecado acariciado, peça a Deus para se livrar dele antes que ele se livre de você, ok? Tem outra frase aqui, então voltando para a questão de juiz supremo, olha só. As guerras de Israel não tinham o objetivo de alcançar glória para o povo,
mas de estabelecer a justiça e a paz de Deus dentro daquele território. Veja que interessante, aqui a lição trouxe então uma informação de que as guerras não eram para benefício próprio, ou para o povo de Israel ter mais poder e tal, não, era um juízo divino. Então com isso podemos concluir o que está lá no último parágrafo, que diz assim: podemos dizer que o objetivo da atuação de Yahvé nunca é a guerra em si, ou mesmo a vitória em si, mas o restabelecimento da justiça e da paz. Então a gente pode entender como resumo dessa lição aqui, que Deus não é em nenhuma forma arbitrário. Ele, muito pelo contrário, dá muitas e muitas misericórdias para as pessoas. Mas quando elas se empenham no pecado, aí ele tem que trazer juízo para justamente proteger os seus filhos. Isso é muito interessante da gente observar, né? Vamos então para a nossa parte de terça-feira que diz desapropriação ou aniquilação. Você sabia que o propósito original de Deus para os cananeus não era aniquilá-los, era justamente desapropriá-los daquelas terras? E isso a gente pode ver na Bíblia. Então vamos lá para Êxodo 33, versículo 2. Olha só o que diz: enviarei o anjo adiante de ti, lançarei fora os cananeus, os amorreus, os heteus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus. Guarda o que eu te ordeno hoje. Eis que lançarei fora da sua presença os amorreus, os cananeus, os heteus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus. Desapossareis de diante de vós todos os moradores da terra. Destruireis todas as pedras com figura e também todas as suas imagens fundidas, e deitareis abaixo todos os seus ídolos. Você notou que esses versos que nós lemos descrevem desapropriação, expulsão ou dispersão dos habitantes da Terra Prometida? Por outro lado, os textos que ordenam que Israel deveria destruir alguma coisa se referem especialmente a objetos inanimados, como artigos de adoração pagã, objetos dedicados à destruição, locais de adoração pagã também. Mas isso pode levantar uma questão na sua mente. Mas espera, se era só para expulsar essas pessoas de lá, por que os israelitas mataram tantas pessoas? Vocês lembram dos textos que a gente leu? Foi bem claro que Deus queria só expulsar eles de lá. Mas assim como o faraó, eles endureceram o coração e eles se apegaram extremamente à sua cultura. Isso quer dizer que, do ponto de vista deles, se eliminassem a cultura deles, também tinha que eliminar eles. E eu quero deixar bem claro aqui que essas informações a gente tem que tentar trazer para a nossa vida para tentar entender qual que era o ponto de vista desse povo. Aqui a gente finalizou com essa informação de que a cultura para eles estava tão enraizada que destruir ela significava destruir eles. Mas trazendo para os nossos dias, será que isso ainda é verdade? Por exemplo, muitas pessoas falam que não conseguem ficar sem chocolate. Elas falam, eu morreria se não tivesse chocolate. Outras pessoas gostam muito de café. Eu morreria se não tivesse café. Então você vê que a essência é a mesma? Os itens mudam, mas a essência é a mesma. Então a gente tem que ficar de olho aberto com essas situações, porque a nossa vida, o nosso DNA só pode ter Deus, não outra coisa. Se tiver outra coisa, é idolatria. Vamos para a nossa parte de quarta-feira que diz livre-arbítrio. Então vamos entender mais um pouco sobre livre-arbítrio? Abra comigo a sua Bíblia lá em Deuteronômio 20, versículo 10, e também do 15 ao 18. Quando te aproximares de alguma cidade para pelejar contra ela, oferecer-lhe-ás a paz. Assim farás a todas as cidades que estiverem muito longe de ti, que não forem das cidades destes povos, porém das cidades dessas nações que o Senhor teu Deus te dá em herança, não deixarás com vida tudo o que tem fôlego. Antes, como te ordenou o Senhor teu Deus, destruí-la-ás totalmente, os heteus, os amorreus, os cananeus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus, para que não vos ensinem a fazer segundo todas as suas abominações, que fizeram a seus deuses, pois pecaríeis contra o Senhor vosso Deus. Assim feriu Josué toda aquela terra, a região montanhosa, o Neguebe, as campinas, as descidas das águas e todos os seus reis. Destruiu tudo o que tinha fôlego, sem deixar nem sequer um, como ordenaram. Vocês notaram aqui que nós lemos lá em Deuteronômio que Deus dava a ordem, só que ficava em cargo do líder e do povo seguir ou não as orientações de Deus. E aqui a gente viu em Josué 10, 40, que Josué foi lá e fez exatamente o que Deus pediu para ele. Você vê que a escolha estava na mão dele? Desde o surgimento do pecado no mundo, não há neutralidade. Ou você se posiciona ao lado de Deus, ou se posiciona contra Deus. Um lado leva à vida eterna e outro lado leva à morte eterna. Você vê que as escolhas estão exatamente na sua mão?
você pode escolher seguir a Deus ou não. À primeira vista, poderia parecer que cada lado da guerra tinha o seu futuro pré-definido. Os israelitas herdariam o território e os cananeus seriam destruídos. No entanto, havia a possibilidade de ir de um lado para o outro. E a gente vê 3 exemplos aqui: Raabe, Acã e os gibeonitas. Você vê que tudo se resume a escolhas? Nós temos a escolha na mão. Olha só, a Raabe aqui, ela escolheu bem. Os gibeonitas, mesmo que pela artimanha, eles escolheram fazer aliança com o povo de Deus. Já Acã tem uma história manchada na Bíblia. Mas tudo se resume a escolhas. E aí, você hoje escolhe o quê? Aqui eu gostaria de ler com você a escolha de Josué, que está lá em Josué 24, versículo 15. Olha só o que diz. Escolhei hoje a quem sirvais, se aos deuses a quem serviram vossos pais que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus em cuja terra habitais. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E aí, é seu desejo fazer a mesma escolha que Josué? Você tem a escolha na mão, então escolha o que é certo. Às vezes pode parecer difícil para você, por exemplo, os teus pais não te apoiam, a esposa, o esposo não apoiam, os filhos não apoiam, mas é a sua escolha com Deus. A gente vê aqui na Bíblia o tanto que os personagens da Bíblia sofreram perseguições por estar do lado de Deus. Mas eles não desistiram, e as histórias deles estão escritas na Bíblia para o nosso conselho, para que hoje a gente também decida estar ao lado de Deus. E com isso eu gostaria de ler com você o que está escrito lá em 2 Coríntios 4, versículo 17. Olha só o que diz. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Olha só que legal esses versos. A nossa tribulação é muito pequena comparado à glória que a gente vai receber com Deus. Então, escolha o lado de Deus, mesmo que seja difícil, ore porque Ele vai te dar forças, ok? Vamos para a nossa parte de quinta-feira que diz o Príncipe da Paz. E aí, quem seria o Príncipe da Paz? Isaías 9 vai falar para nós. Olha só o que está escrito então, lá em Isaías 9, versículo 6. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Complementando esse verso de Isaías, nós vamos ver o que Oséias vai dizer para nós sobre o que Deus planeja para os seus filhos. Naquele dia farei a favor dela aliança com as bestas feras do campo, e com as aves do céu, e com os répteis da terra, e tirarei desta o arco e a espada, e a guerra, e farei o meu povo repousar em segurança. Parece estranho que do nada a lição traga o príncipe da paz, parece que não conseguiu conciliar com a lição. Mas é importante que a gente entenda que esse tema de quinta-feira tem o mesmo valor do tema que a gente estava abordando anteriormente. O Messias é descrito como o príncipe da paz. Você já conseguiu sentir a paz que só Deus pode dar? Aqui na Bíblia nós achamos diversos momentos onde nós vemos claramente a paz do céu. Nós podemos ver isso no caso de Estevão, lá em Atos 7. Nós podemos ver também isso na vida de Paulo, quando a turba estava diante dele. E tem uma história fascinante que nós podemos ver que está lá em 2 Reis 6. Então abra comigo a sua Bíblia porque a gente vai ver também uma história onde o profeta tinha a paz que só Deus podia dar. Ele respondeu, não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Orou Eliseu e disse, Senhor, peço-te que lhe abras os olhos para que veja. O Senhor abriu os olhos do moço, e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. E como desceram contra ele, orou Eliseu ao Senhor e disse, fere, peço-te, esta gente de cegueira. Feriu-a de cegueira, conforme a palavra de Eliseu. Então Eliseu lhes disse, não é este o caminho, nem esta é a cidade. Segui-me e guiar-vos-ei ao homem que buscais. E os guiou a Samaria. Tendo ele chegado a Samaria, disse Eliseu, ó Senhor, abre os olhos destes homens para que vejam. Abriu-lhes o Senhor os olhos e viram, e eis que estavam no meio de Samaria. Quando o rei de Israel os viu, perguntou a Eliseu, feri-los-ei, meu pai? Respondeu ele, não os ferirás. Fere aqueles que fizeres prisioneiros com a tua espada e o teu arco. Porém a estes manda pôr-lhes diante pão e água, para que comam e bebam e tornem a seu senhor. Ofereceu-lhes o rei grande banquete, e comeram e beberam. Despediu-os e foram para o seu senhor. E da parte da Síria não houve mais investidas na terra de Israel.
Olha só que história fascinante. Aquele exército foi para matar Eliseu. E olha só como ele tratou essas pessoas, ele até alimentou elas. Então se vê que interessante que é, ele podia muito bem matá-los, né? Mas aqui a lição vai trazer para nós que ele mostrou o ideal divino, que é a paz, que sempre foi o desejo de Deus para o seu povo. Assim como violência gera violência, a paz também gera paz. E como nós vimos ali no último verso, verso 23, diz que nunca mais a Síria guerreou contra Israel. Olha só qual que foi o benefício desse ato de Eliseu. Então você vê que o ser humano, quando está com Deus, ele pode transmitir a paz que só Deus pode dar? E isso você pode ter na sua vida também. É só pedir que Deus vai mandar a paz que só Ele pode dar. E isso é importante, é extremamente importante que você peça. Porque, olha, eu já pedi para Deus, eu já senti essa paz e eu tenho certeza que você pode sentir nesse momento. Então pause o vídeo, ore e clame a Deus pela paz que só Ele, reiterando, só Ele pode dar, ok? Vamos para a nossa última parte, então, no nosso estudo adicional. Olha só o texto que a lição vai trazer para nós. Deus é tardio para se irar. O Senhor deu às nações ímpias um tempo de graça para que pudessem se familiarizar com ele e com seu caráter. A condenação delas foi de acordo com a luz dada, pelo fato de haverem recusado receber essa luz, e por terem escolhido seguir seus próprios caminhos. Vocês lembram que eu falo que a gente não pode olhar essas histórias com tom julgador? A gente precisa olhar com um tom de reflexão. O que você tem feito com a luz que Deus dá para você? O que você tem visto com tudo que Deus está te mostrando para fazer? É muito importante que você escolha hoje a quem seguir. As suas escolhas determinarão o seu futuro eterno, então pense bem antes de agir. Eu fico por aqui, foi muito bom revisar a lição com você e te espero na próxima semana. Até mais!